Olá! Para a gente entender o Bitcoin de verdade, não basta só saber o que ele é. A pergunta fundamental é por que ele foi criado. E é exatamente nessa reflexão que vamos mergulhar, usando como base a obra de Fernando Ullrich. Vamos olhar para o Bitcoin não como uma simples invenção, mas como uma resposta direta e bem pensada às fragilidades do sistema financeiro que a gente conhece hoje. E para começar essa conversa, essa citação do Carl Menger já dá o tom de tudo. Ela traz uma ideia central na análise do Ullrich: o dinheiro, na sua essência, nasce como um fenômeno social das trocas entre as pessoas, muito antes de qualquer governo decidir controlá-lo. É um conceito que já de cara desafia a forma como a gente normalmente pensa sobre moeda. Ok, então, para entender a solução, primeiro a gente precisa entender bem o problema. E segundo a análise de Ullrich, o problema está na própria estrutura da moeda moderna. Então, essa primeira parte vai nos dar o contexto da crise que foi, digamos, o berço do Bitcoin. A crise de 2008 não aconteceu do nada, né? Foi uma sequência de eventos, todos conectados. A gente pode dizer que tudo começou lá em 1971, com o fim do padrão ouro. Isso, na prática, deu carta branca para a criação de dinheiro sem lastro. Décadas depois veio a bolha da internet em 2001, e a resposta para ela foi baixar os juros. Juros baixos inflaram uma nova bolha, a imobiliária. O resultado? Bom, a gente já sabe, a crise de 2007 e a famosa quebra do Lehman Brothers em 2008, que escancarou a instabilidade do sistema financeiro global. Mas quais são os pilares que sustentam esse sistema tão instável? A análise de Ullrich aponta para quatro principais. Primeiro, o monopólio do Estado na criação de moeda. Segundo, um banco central que comanda tudo. Terceiro, os bancos que operam com reservas fracionárias, que trocando em miúdos significa que eles emprestam um dinheiro que eles não têm de fato guardado. E por fim, a expansão de crédito artificial, que não vem de poupança de verdade. E uma consequência direta desse poder todo de criar dinheiro é o que chamam de imposto inflacionário. É a forma mais silenciosa de tributação que existe. Quando mais moeda é criada, cada real, cada dólar, perde um pouquinho de valor. É uma redução do poder de compra que acontece aos poucos, financiando gastos do governo sem que ninguém veja um aumento de imposto na folha de pagamento. E isso nos leva a um ponto interessante. A gente tem essa ideia de que dinheiro é nota, é moeda física. Mas a verdade é que a maior parte dele já é digital há muito tempo. É o que se chama de moeda escritural. São só registros nos computadores dos bancos. Na zona do euro, por exemplo, mais de 80% do dinheiro é só isso. No Brasil, mais da metade. Isso levanta uma questão, né? Se o nosso dinheiro já é digital, por que não criar uma versão melhor, que não dependa desses intermediários? E é exatamente nesse cenário de crise de confiança que surge uma resposta. Mas não uma proposta política, não uma reforma, uma solução puramente tecnológica. Uma ideia que nasceu no mundo digital para tentar resolver um problema bem real. A data aqui é muito, mas muito simbólica. Dia 31 de outubro de 2008. A quebra do Lehman Brothers tinha acontecido há pouco mais de um mês. O mundo estava no auge do pânico financeiro. A confiança nas instituições bancárias estava no chão. E foi nesse exato momento que um documento foi publicado numa lista de e-mails de criptografia. O timing não poderia ser mais perfeito. E esse era o título do documento, assinado por um pseudônimo, Satoshi Nakamoto. A proposta era ao mesmo tempo simples e revolucionária, um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, ponto a ponto, sem precisar de um banco, sem precisar de uma instituição financeira no meio do caminho. Era basicamente o projeto de uma arquitetura monetária completamente nova. Se ainda houvesse alguma dúvida sobre o porquê da sua criação, essa aqui é a prova definitiva. No primeiríssimo bloco de transações, o famoso bloco Gênese, Satoshi Nakamoto gravou para sempre a manchete do jornal The Times daquele dia. Chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. É uma mensagem, quase que uma declaração de missão, cravada na pedra digital, comentando diretamente a falha do sistema que o Bitcoin queria contornar. Bom, agora que a gente já entendeu o contexto da sua criação, a pergunta é: o que faz o Bitcoin ser tão diferente? Como essa tecnologia se propõe a, de fato, reinventar a ideia de dinheiro? A verdadeira inovação do Bitcoin é a criação de algo que nunca tinha existido antes: escassez digital autêntica. Pela primeira vez na história, foi criado um ativo digital que não pode ser simplesmente copiado e colado. A rede consegue resolver o chamado gasto duplo, que é o risco de alguém gastar a mesma moeda digital duas vezes, sem precisar de um banco para validar tudo. É o que o Ullrich chama de escassez intangível e autêntica. E essa tabela deixa bem claro o valor da proposta.
Se a gente comparar com o ouro e o papel moeda, durabilidade, um arquivo digital é perfeito. Divisibilidade, também. Mas o ponto crucial é a escassez. A do ouro é natural. A do papel moeda é política, decidida por poucas pessoas. A do Bitcoin é garantida pela matemática, é previsível. E talvez o mais importante de tudo, a dependência de terceiros, que é altíssima nos outros dois. No Bitcoin é praticamente zero. Para entender o tamanho do impacto de remover os intermediários, o URIS usa uma analogia que é simplesmente perfeita. Pensa no que o e-mail fez pela comunicação. Ele removeu a necessidade dos correios para enviar uma mensagem. A proposta do Bitcoin é fazer a mesmíssima coisa com o dinheiro, remover a necessidade dos bancos para enviar valor. É uma mudança de paradigma total. E aqui a discussão sobe de nível. A gente sai do técnico e entra no filosófico. Porque, segundo essa obra, o Bitcoin não é só uma tecnologia. Ele é parte de uma busca histórica muito longa por liberdade monetária. Ulrich argumenta que a história está cheia de tentativas de consertar o sistema monetário pela política. Ideias foram propostas, livros foram escritos, debates aconteceram, mas por que nada muda de verdade? Porque as instituições que mais se beneficiam do sistema como ele é, ou seja, governos e bancos, simplesmente não têm nenhum incentivo para mudar. Qualquer tentativa de reforma política acaba batendo num muro de interesses. E as palavras do próprio Satoshi Nakamoto resumem o coração do problema. A questão não é técnica, é de confiança. Nós somos forçados a confiar que os bancos centrais não vão desvalorizar a moeda e que os bancos comerciais vão proteger o nosso dinheiro. Mas a história já mostrou várias vezes que essa confiança pode e frequentemente é quebrada. E nesse contexto todo, o Bitcoin se apresenta não como uma reforma, mas como uma alternativa. Uma ferramenta tecnológica que permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa simplesmente optar por sair de um sistema monetário que ela considera injusto ou instável. Não é um confronto direto, é uma saída. É a busca pela liberdade através da tecnologia, não da política. Chegando ao fim, o que tudo isso significa para o futuro? Quais são as reais implicações de uma tecnologia que desafia a própria natureza do dinheiro como a gente sempre conheceu? Em resumo, a promessa do Bitcoin é enorme. É sobre devolver o controle financeiro para o indivíduo. É sobre combinar o melhor de dois mundos, a escassez do ouro com a agilidade do digital. E talvez o mais fundamental de tudo é sobre substituir a confiança em instituições e em pessoas por provas matemáticas imutáveis, diminuindo drasticamente a necessidade de intermediários. E a gente termina com essa pergunta provocadora que a obra de Ulrich nos deixa no ar. Por séculos, a ideia de separar o dinheiro do controle do Estado foi um debate puramente político. O Bitcoin sugere que talvez essa separação não venha de uma nova lei ou do resultado de uma eleição, mas sim de uma inovação tecnológica que simplesmente torna a escolha possível. Uma questão, sem dúvida, para a gente refletir.